Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós vamos ter hoje uma aula de história e nós vamos ver que todos os lugares têm uma história. Hoje nós vamos aprender sobre a cidade do Rio de Janeiro, a história do nosso estado. Aqui nós temos uma imagem do nosso estado, nós temos o Cristo Redentor, nós temos o Pão de Açúcar. Bom, mas a gente vai lá para as origens, como foi descoberto o nosso estado, como que as coisas aconteceram para chegar até hoje. Lá em meados de 1500, lembrando que 1500 foi quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, tá? Em 1500, nos meados assim 1550 mais ou menos, os portugueses estavam explorando o litoral, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro ela fica no litoral. E eles encontraram a foz de um grande rio. Na verdade, não era a foz de um grande rio, era uma baía. Mas naquele momento eles pensavam que era a foz de um grande rio. E eles encontraram em Janeiro. Por isso que o nome do nosso estado é Rio de Janeiro. Bom, naquela localidade ali habitavam os índios tamoios. E eles chamavam esse local de Iguambara, que significa, né, aí daí que veio a palavra Guanabara, tanto que hoje nós temos a Baía de Guanabara. Naquela mesma época, o Brasil ele era administrado por um governador geral. O governador geral, naquela época, se assemelha ao nosso presidente. Ele tinha os mesmos poderes, né? Ele administrava o território do Brasil todo, assim como o nosso presidente. E ele estava tendo uns problemas lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os franceses estavam tentando ocupar aquele espaço. Então, o que ele fez? Ele foi e chamou Estácio de Sá. Quem foi Estácio de Sá? Estácio era o seu sobrinho. Ele também, ele era sobrinho do governador geral, né? E ajudou ao seu tio para poder expulsar os franceses dali, que haviam se estabelecido naquela capitania. Então, depois dessa vitória, o que aconteceu? Depois da vitória de Estácio de Sá, houve o nascimento do Rio de Janeiro. Esse dia é dia 1º de março. Dia 1º de março, nós comemoramos hoje o aniversário do Rio de Janeiro. Então, exatamente por quê? Porque foi o dia que ele conseguiu expulsar e nasceu a nossa cidade. O Rio de Janeiro, ele foi palco de grandes momentos históricos. Ele foi uma cidade extremamente importante para o Brasil. Por quê? Primeiro, a nossa capital era lá em Salvador, na Bahia. Depois que o ouro foi descoberto no Brasil e ele precisava passar para ser enviado para Portugal, a cidade mais próxima do porto onde o ouro era enviado era o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, a capital, passou de Salvador para o Rio de Janeiro. Depois disso, a família real veio para o Brasil. Com a vinda da família real, eles se estabeleceram no Rio de Janeiro. Eles começaram a fazer grandes obras, porque eles queriam que o Rio de Janeiro fosse uma cidade com ares europeu, que fosse uma cidade europeia, que fosse uma cidade que mostrasse para o mundo que a família real que estava ali era uma família real importante, que morava numa cidade importante. Então eles começaram a alargar as ruas, eles começaram a pavimentar, a botar mais bancos, fazer praças mais bonitas. Depois disso, nós temos um momento histórico muito importante, que foi a proclamação da República. E a proclamação da República foi no Rio de Janeiro. Os militares eles conseguiram tomar o governo e tudo isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Bom, eu vou pedir para vocês virem aqui
na página 24 para que vocês possam grifar comigo, ou seja, vocês vão pegar ou um lápis de cor, quem tiver o marca-texto vai marcar junto comigo aqui, tá? Porque são partes muito importantes que eu queria que vocês estudassem. Na página 24, lá no terceiro parágrafo, vocês vão grifar a seguinte frase: para conhecer um pouco da história do lugar onde vivemos, é possível coletar informações em diferentes tipos de documentos, fotografias, livros, jornais, entrevistas, depoimentos, construções, cartas, obras artísticas, entre outros. Agora, lá na página 25, a história do Rio de Janeiro. Vocês vão grifar o primeiro e o segundo parágrafo. Em meados de 1500, uma expedição portuguesa que explorava o litoral passou pela entrada de uma baía. Os portugueses, a princípio, imaginaram ser a foz de um grande rio, o que viria a ser desmentido depois. E como era janeiro, chamaram o local de Rio de Janeiro. Nesse lugar, habitavam os tamoios. Eles chamavam o local de Ingombara, que significa braço de mar, origem da palavra Guanabara. Agora, lá na mesma página 25, no último parágrafo, vocês vão grifar: após a vitória dos portugueses, foi iniciada a construção de uma fortificação na entrada. Aqui, ó, lá no último parágrafo. Após a vitória dos portugueses, foi iniciada a construção de uma fortificação na entrada da Baía de Guanabara, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Nós temos aqui até o Pão de Açúcar para vocês verem. Era 1º de março e nascia assim a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Agora nós vamos entrar em um assunto que são as fotografias. Naquela época, as fotografias elas foram criadas em 1839, tá? Então, antes disso, tudo que nós temos são pinturas. Os viajantes que passavam pelos lugares, eles pintavam, desenhavam tudo o que lhes era interessante. Então, são documentos que essas pinturas, essas imagens, né, depois de 1839, as fotos, são importantes para que a gente conheça tudo o que aconteceu no passado. Nós temos aqui na página 29, e eu peço para vocês grifarem aqui ó, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Até 1839 não existia fotografia. O gravador e a filmadora só foram inventados muito tempo depois. Assim, os viajantes estrangeiros que visitavam nossas terras registravam de forma escrita ou por meio de desenhos tudo aquilo que viam. Alguns textos, desenhos e pinturas desses viajantes estão conservados até hoje. Eles nos ajudam a ter uma ideia de como eram as pessoas e as paisagens no Brasil muitos anos atrás. Bom, aqui do livro, vocês irão fazer as páginas 27, tá? E a 30 e a 31. Aqui na página 31, tem para que vocês façam completar o quadro com as informações sobre o seu município. Então, vocês vão responder todas essas perguntas aqui, tá? E vão anotar aqui no livro mesmo. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho da história de uma figura muito importante no nosso país. Que figura é essa? O nome dele na verdade, o apelido dele é Tiradentes, tá? Quem foi Tiradentes? Tiradentes foi Tiradentes foi um dos líderes, tá, do movimento chamado Inconfidência Mineira. Que movimento? O que esse movimento queria? Esse movimento queria que Minas Gerais, apenas Minas Gerais, fosse independente do Brasil. Por quê?
Porque lá em Minas Gerais, como vocês já sabem, eles descobriram ouro, e muito ouro. Então as pessoas que trabalhavam lá nas minas, eles estavam cansados que Portugal ficasse muito em cima deles, eles não aguentavam mais, eles queriam que o ouro fosse deles, porque eram eles que exploravam. Só que eles tinham que ficar enviando ouro para Portugal. Então, e Portugal mandava muito impostos, os impostos eram muito altos. A gente tem o exemplo da derrama, nós temos o exemplo do quinto. Então, Tiradentes, junto com outras pessoas, se juntaram e fizeram um movimento que vocês conhecem hoje como Inconfidência Mineira, porém, nós podemos chamar também de Conjuração Mineira, tá? Só que esse movimento, ele foi delatado. Uma pessoa que participava do movimento entregou, né, a todos, em troca que Portugal perdoasse as suas dívidas. Porque a pessoa que delatou era muito rica, só que ele estava devendo muito a Portugal. Então, em troca desse perdão, Portugal perdoou as suas dívidas e ele delatou todos do movimento. Só que Tiradentes, assim como o nome já diz, ele era o dentista da época. Tiradentes não era um homem com muitas posses, Tiradentes era pobre. E o que aconteceu com Tiradentes no dia 21 de abril? Ele foi executado, né? Ele acabou sendo enforcado por ser a pessoa mais pobre do movimento. Os outros, eles foram exilados ou eles pagaram algo a Portugal. Eles foram exilados em outro país ou eles pagaram dinheiro a Portugal para que Portugal perdoasse pelo movimento. Então, hoje, no dia 21 de abril, nós comemoramos o dia de Tiradentes, pois foi uma pessoa importante para o país, pois ajudou ele tentou haver a independência de Minas Gerais. Bom, crianças, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e próxima aula.